Amém. Boa noite. Boa noite a todos, graça e paz. Que alegria voltar aqui à Zona Sul. Quando eu estive a primeira vez, a igreja não estava aqui, estava em outro lugar, mas a igreja são pessoas e não prédios. Jesus, ele amou pessoas, não o templo. Jesus, ele saiu do templo para cuidar de gente. E quando eu vejo paixão por gente aqui, eu falei, pronto, já estamos ligados aqui na terra, amém? Meu nome é Osvaldo Lobo, nasci no Dia dos Pais, nasci dia 13 de agosto. Se você fizer conta, você vai ver que foi há 2 domingos atrás. Meu avô chamava Osvaldo, meu pai Osvaldo. Você sabe. Nasci no Dia dos Pais, vamos homenagear o pai, Osvaldo. Só que minha mãe me chamava de Juninho, pronto. Eu estudei com o pastor Josué, lá na Ilha do Governador. Nós éramos do mesmo colégio, o pai dele pastoreava uma igreja num dos bairros da ilha, Tauá. E minha esposa, a pastora Fabiola, era da sala do pastor Josué. E me casei muito cedo, fui para a Força Aérea, passei num concurso quando eu era menino ainda. E um dia, já como oficial, fui num congresso, reencontrei Josué Valando, só que ele já estava aqui na Barra e eu em Curitiba. Trabalho com libertação há quase 3 décadas. E eu vou perguntar para o pessoal da multimídia se dá para projetar a minha família aqui atrás. Se puder, tudo bem, se não, deixa para amanhã. Pronto. Essa é minha família. Da direita para a esquerda, minha nora, Francisca, e minha netinha, Maria Vitória, Maria Francisca e Maria Vitória, minha esposa, a pastora Fabiola, minha filha primogênita, a Natália, e o Natan, o profeta. Todo mundo mais que vencedor. Não vem com essa história de Botafogo para cima de mim, que vocês moram em Botafogo. Vem com isso. E tem mais uma aqui também, aqui os carecas. Meu filho Arthur não é mais careca não, ele fez implante. Gente, fica legal. Você que ainda tem tempo e tem dinheiro, faça. O meu genro Bruno lá e a gente está junto, amém? Sou pastor em Bom Retiro, pastor Ellen já falou. Eu quero deixar um abraço para o pastor Vinícius, um grande amigo. Estou sendo ciceroneado aqui pelos pastores da igreja, amém? Libertação, gente. Quero ler com vocês um texto em Mateus capítulo 12, verso 43 em diante. Mateus capítulo 12, do verso 43 em diante. Quando está escrito, um espírito imundo, eu não sei se tem retorno aqui, então vou ficar dando as costas para você, mas eu não estou sendo mal educado não, tá? Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, buscando descanso. Como não o encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então, vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Amém? Levanta assim sua mão. Diga assim, em nome de Jesus, eu consagro a minha vida e dedico tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a minha inteligência, minha sabedoria, todos os conceitos que eu recebi, eu submeto em obediência à palavra de Deus. Diga assim, Espírito de Deus, me ensina esse fim de semana. Faz os meus dedos fortes para a batalha e os meus braços prontos para a guerra. Me lava numa cobertura do sangue do Cordeiro. Me enche do teu Espírito. Fala comigo em nome de Jesus. Diz amém. Tem muito oba-oba dentro desse universo que é a guerra espiritual. Tem muita mentira. A igreja, ela celebra conceitos,
muitas vezes, mentirosos, enganadores, aterrorizadores, quando se fala de guerra espiritual. Eu tenho 9 livros publicados, já ministrei aqui o Sangue nos Umbrais. A Edileuza comigo já fez todos, né, Edileuza? Sei, Carlos. A irmã Elane está aí também? Ah, está ali. Trago um frio para você de Curitiba. Saí hoje de Curitiba, pensa num frio, gente. Hoje estava congelante, chego aqui, essa gracinha, né? Intercessão em chamas, nós vamos tratar um pouco desse tema aqui amanhã. Você vai entender por que a intercessão, ela colide com o mundo espiritual e por que ela afeta o mundo espiritual e não toca em você. Você vai entender isso. Como essa arma de guerra espiritual, ela foi distribuída para a igreja. Jesus vai dizer, as portas do inferno não prevalecerão. Você pode encontrar a resistência que for. Eu quero dizer para você de cara, eu fui criado num lar não cristão, minha mãe se dizia cristã, mas era idólatra. Essa moça linda que eu casei, ela vem de um ambiente do ocultismo. Minha esposa é filha de uma mãe de terreiro. Eu me converti sozinho na minha família. O Senhor me deu vitória em todas as áreas da minha vida. Então não me venha com essa conversa que existe demônio poderoso. Porque poderoso é o Senhor. E você vai receber de todas as armas. Eu vou entregar para vocês tudo que eu tenho. Hoje nós começamos a noite e eu só vou parar quando vocês estiverem com uma musculatura espiritual amanhã pronta para entrar, para se infiltrar no mundo espiritual e vencer a guerra espiritual. Amém? Aliança de almas, o poder espiritual da sexualidade. Vou tratar sobre isso e como Satanás, usa o prazer como fonte de tentação e desgraça. Esse aqui é o motivo de eu estar aqui, guerra espiritual. Esse é um livro, foi o quarto livro que eu escrevi. Eu vou basear tudo aquilo que a gente está trabalhando aqui, nesse material aqui. Eu não trouxe muito, então eu estou vendo muita gente aqui. O alvo, esse livro foi escrito com uma psicóloga, uma pastora, foi prefaciado pela senadora Damares Alves, ela fez questão de prefaciar. Um livro que fala sobre libertação, a prevenção contra o abuso e libertação de criança. A Bíblia fala de crianças endemoniadas, vocês não fazem ideia do que acontece. Aqui também, o primeiro livro que eu escrevi é um best-seller, Autoridade sobre as Trevas, um guia prático de libertação e batalha espiritual. Você vai aprender a lidar com vício, você vai entender que todo vício tem uma só fonte, uma só. O problema não é a cachaça, não é o jogo, não é a pornografia, não é a maconha, não é o crack. Isso é efeito colateral de uma só fonte. Se você não atacar a fonte, você não vence o vício. Então o vício é um lugar de aprisionamento. E se você não quebrar as cadeias do aprisionamento, ele vai sair de um vício para outro, tá bem? É um livro muito bom, ensina você a quebrar alianças perversas. E esse é o último livro que eu escrevi, o Discernimento Espiritual, Mapeando Fortaleza, Destruindo Cativeiros. Eu vou falar bastante, trouxe muito pouco, tá bom, gente? Então, infelizmente, aqueles que chegarem primeiro serão os felizardos, amém? Quando o espírito imundo, diga espírito imundo. Jesus, quando fala em Mateus 12:43 sobre guerra espiritual, ele já está tratando disso antes. O contexto de Mateus 12 é uma perseguição dos fariseus contra aquilo que Jesus fazia. Ele tinha curado um homem com a mão mirrada, uma mão ressequida. A pergunta era, é lícito fazer o bem no sábado? É lícito você violar o sábado? Jesus está dizendo, olha, o homem não foi criado para o sábado, é o contrário. O sábado foi um presente de Deus para o homem. O povo de Israel era escravo no Egito, e essa escravidão não dava para eles um dia de descanso. Eles trabalhavam de segunda a segunda, sem poder descansar. Quando Deus, ele tira o povo de Israel, quando o sangue do cordeiro é colocado sobre os umbrais, e ali Faraó é derrotado, o Egito é colocado de joelhos, aquela força diabólica vai a nocaute, o povo sai logo de cara, Deus dá para ele 10 mandamentos, que na verdade são 10 propostas de liberdade. Não se meta com o pecado, que você vai voltar para o Egito, não mate. Quando Deus fala não mate,
Ele não está apenas protegendo o fraquinho, ele está dizendo o seguinte: cuidado para você não se tornar um assassino, porque a vida de um assassino não é fácil. Você olha para Caim, e Caim mata o irmão dele, é o chamado sangue inocente derramado. Vocês não fazem ideia de como a perseguição do sangue é implacável. E o diabo vai fazer de todo jeito para você desobedecer a Deus e quebrar esse mandamento, mandando matar animais para oferecer em rituais, mandando você cortar a tua própria carne, tua própria pele, mandando você se jogar no pináculo do templo. Se mata. Não vai dar nada, você vai resolver o problema. Você tem que entender uma coisa: o diabo é mentiroso, ele é pai da mentira. Quando ele mente, ele fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele é assassino, diga homicida. Desde o princípio. Desde o princípio ele não se firmou na verdade. É isso que João 8,44 diz. Então, existe entranhado no nosso coração um monte de mentiras, e a gente coloca poder naquele que perdeu todo o poder já há muito tempo. Quando eu comecei a lidar com libertação, eu nem sabia. Eu tinha 2 meses de convertido e eu tinha lido o Novo Testamento. Tem gente que fez promessa para Deus agora, dia 31 de dezembro. Esse ano vou ler a Bíblia. Nós estamos terminando desde agosto, não saiu nem de Gênesis. Eu quero ver se vai chegar em Apocalipse. Li, e eu comecei a descobrir uma coisa: com 2 meses de fé, que os crentes não conheciam a verdade, e é por isso que o diabo deita e rola na vida dos crentes. É um monte de pessoas atemorizadas, gente derrotada, gente cativa, gente que não conhece e não tem as armas espirituais que Deus deu para a gente vencer. Então você não vai conseguir vencer as trevas sem a verdade. Quando Jesus ele luta, ele é tentado, ele luta com Satanás no deserto de Jericó. Ali ele usa 3 vezes a mesma arma. Está escrito, está escrito, está escrito. Você quer vencer em guerra espiritual? Leia o livro de Deuteronômio. Ele vai citar Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não existe luta entre o bem e o mal. Escute isso. Escute isso. Gente, já tratei guru, já tratei bruxo, feiticeiro, babalorixá. Já fiz libertação de tudo que você imagina. Gente que se meteu com a magia negra do Haiti, chamada de voodoo, com a magia negra do gueto, da Angola. Gente, não existe demônio que suporte o poder do nome sobre todo nome, do nome de Jesus. Não existe. Você diz em nome de Jesus, diga em nome de Jesus. Não, diga com fé, em nome de Jesus. Sai! Cale-se! Sai! Acabou. Com raras resistências, que são quebradas com jejum e oração, o inferno treme diante do Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré. E vou contar para você, você tem uma aliança com o Cordeiro. Existe uma marca em mim e você, que é a marca do Espírito de Deus. Com 2 meses eu expulsei, de fé, eu expulsei meu primeiro demônio. Eu estava num lugar, no ambiente que eu trabalhava, era uma espécie de capela, eu estava orando, tinha acabado de ler um livro do Pong Chu, orando com Jesus, você imagina. Eu não sabia orar, a oração é aprendida. Os discípulos em Lucas 11 e Mateus 6 perguntam para Jesus: ensina-nos a orar como João ensinou. Jesus falou assim: quando você orar, você faz o seguinte aqui, vou te dar um esqueleto. Está muito em moda, vou te dar um arcabouço. Pronto, um esqueleto para você orar. Eu estou ali orando, tem uma senhora do meu lado, uma moça. Ela falou assim: não saio. Não adianta que eu não vou sair. Não saio, não saio, não saio. Eu falei: mas a porta está aberta. E a mão dela toda entortada, eu nem sabia que ela estava endemoniada. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que a verdade é que o Espírito de Deus habita em você. Não existe uma maneira de você vencer as trevas sem a palavra de Deus. Não existe uma maneira de vencer as trevas sem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está aí no dia que você creu. Efésios capítulo 1, verso 13. Efésios 1, 13. Vamos ver se o povo lá do multimídia me ajuda. Está atento? Vamos ver se vocês estão atentos, né? Efésios 1,13 diz que o Espírito de Deus, ele
entrou na tua vida e ficou como um selo sobre você. Ele te marca. Efésios 1, 13 e 14. Efésios capítulo 1, 13 e 14. Que quando você crê, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que salvou, vocês foram selados em Cristo, diga, com o Espírito Santo da promessa. Esse Espírito é, diga, garantia. É o penhor de Deus. Gente, o mundo espiritual sabe quem você é. O mundo espiritual conhece a habitação de Deus dentro de você e vai te desprezar por isso. Ele vai tentar te intimidar. Você chega uma pessoa e diz, em nome de Jesus, você pode estar orando na tua cela, você pode estar dentro do ônibus que você vai para o trabalho, em casa. Ele vai tentar te desautorizar, te desprezar e te diminuir. Não saio, ela é minha, pagaram o preço do sangue, enterraram o nome dela na boca de um defunto, sepultaram no cemitério, fizeram um trabalho na praia, fizeram um trabalho no lodo, na lama, na sarjeta. Querido, preste atenção. A única maneira de você perder é você acreditando nas trevas. Diga, o Espírito Santo, diga, está em mim. Na hora que você creu, ele entrou. Tem muita gente esperando uma evidência externa, uma língua, eu preciso falar em línguas, eu preciso, como se isso fosse evidência da presença do Espírito Santo, e não é, isso é dom, é outra coisa, é outra conversa, e é outro seminário. O Espírito Santo está aí. Quando você usa o nome de Jesus, eu queria tanto que vocês aprendessem isso. Não existe pastor libertador. Existe Espírito Santo de Deus. Jesus está discutindo, eu acho que é Mateus capítulo 12, verso 28. Ele vai dizer, mas eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. Está aí, Mateus 12, 28. Mas se é o Espírito de Deus que expulsa demônios, então chegou a vocês o reino. Querido, o Espírito de Deus foi derramado sobre a tua vida, senão você não ia estar aqui. A discussão que acontece depois disso aqui é, ele não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. E Jesus diz, um reino dividido não vai subsistir. Uma casa dividida não subsiste. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegada a morte do reino dos céus. Diga, o nome de Jesus, a palavra de Deus, o Espírito de Deus e o sangue do Cordeiro. Você está pronto. Quando você confessa o teu pecado, o sangue de Jesus te purifica. 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Diga, o sangue nos purifica de todo pecado. Qualquer pecado e blasfêmia serão perdoados. O único pecado que você não pode ser perdoado é o pecado que você não cometeu. Você não cometeu o pecado contra o Espírito Santo, senão você não estaria nem aqui. Eu já vou dizer de cara. Ai, pastor, morro de medo. Será que eu pequei contra o Espírito Santo? Não pecou. Você está aqui, você está ouvindo a gente ao vivo pela internet. Você não pecou. Diga, sangue. Palavra de Deus. Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Isso é um arsenal nuclear nas tuas mãos. Quando o espírito imundo sai do homem, Mateus capítulo 12, verso 43. Então aprende esse conceito. Diga, o espírito é imundo. Precisa de sujeira. Diga, imundícia. Quando Jesus faz referência, ele fala o seguinte, é citado o nome de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Essa palavra Beelzebu, ou Baal-Zebub, significa Senhor, ou Deus das moscas. Então você está na tua casa, e aqui em cima da mesa tem algo podre. Você não precisa nem convidar a mosca, ela já vem. Você não precisa nem mandar um zap, vem para a festa da porcaria, da lixeira, do esgoto.
a mosca vem. Toda pessoa aprisionada espiritualmente em qualquer área é uma pessoa que está negociando valores eternos com algo chamado pecado. O pecado, ele é gerado pela tentação. É assim que Satanás é denunciado, o grande tentador. Ele tentou Jesus, ele tentou Eva, e ali ele promoveu a desgraça. Por quê? O salário do pecado, o que é, gente? Então a gente tem que levar a sério essa questão de pecado. A gente fica preocupado na igreja com os pecados cabeludos, o sangue inocente derramado, a imoralidade sexual, a desonestidade. Querido, sabe qual é o pecado mais citado na Bíblia? Quem sabe o pecado mais citado na Bíblia? Fofoca! Só que nós achamos que a fofoca não é pecado, que o ciúme não é pecado, que a inveja não é pecado. Eu vou tratar com vocês algo aqui que eu não tratei no Sangue nos Umbrais. As piores manifestações demoníacas que eu enfrentei estavam ligadas a pecados que a pessoa não liga. A ódios, amarguras, a culpas. Eu não me perdoo, pastor. Eu não perdoo ele. Por que tem tanta gente dentro das igrejas que acabam manifestando espíritos imundos? Nem sabiam disso. Por quê? Diga pecado. O abrigo da imundície é o coração. Você pode estar diante de Deus, querido, mas se você estiver em pecado, o diabo, ele entra e ele arrasa. O espírito é, diga, imundo. Então não adianta ficar aqui, tem um monte de mosca, em nome de Jesus, sai, sai, sai. A mosca vai sair e vai voltar. Quem está entendendo isso? Então, por trás de qualquer cativeiro, de qualquer prisão, existe algo chamado pecado, iniquidade e transgressão. Pecado é você estar separado de Deus. A transgressão é aquilo que a gente chama de pecado. É o que você vê, ele matou, ele roubou, ele mentiu. Isso é transgressão. E a iniquidade é quando o pecado aqui na cabeça não se torna pecado. Não tem problema não em fumar maconha, inclusive está liberado o porte de droga agora. Eu estou vendo que o STF está liberando. Não tem problema, querido. O pecado sempre vai ser pecado, ainda que a lei dos homens diga que não é pecado. Matar é crime e é pecado. E dizer que assassinato é pecado não é crime. Imoralidade sexual de qualquer lado, homoafetiva ou heteroafetiva, é pecado, não é crime. Mas dizer que a imoralidade sexual é pecado, não é crime. A desonestidade, a corrupção, o roubo, a fraude, é crime e é pecado. E dizer que tudo isso é pecado não é crime. Mas o que a gente está vendo? A gente está vendo, na nossa cultura, o pecado virar um eufemismo. Você está vendo pornografia? Não, é conteúdo adulto. Então é uma maneira de você dizer que aquilo que a Bíblia diz, não é verdade, o nome disso é iniquidade. Prego muito aí, agora em outubro, estou indo fazer uma série de conferências na Europa. Você não sabe como é que estão as coisas lá. Você não faz ideia. Tem crente que, vou sair, vou deixar minha casa contigo. Molha a plantinha é haxixe. A plantinha é cannabis sativa. Então, os crentes estão avançando sobre o território da sujeira, da iniquidade, achando que aquilo não vai produzir gente. Que é a mesma coisa, sexo. O sexo é pecado? Não. Quem inventou o sexo? Deus, mas ele tem uma função. Qual é? Cuidar da solidão do coração do homem. Não é bom que o homem esteja só, falei, uma ajudadora idônea, que esteja na sua estatura. O que as pessoas não entendem é que quanto maior o número de parceiros sexuais você tiver, mais solitário você vai ser. A mulher samaritana teve 5 maridos. Vai buscar teu marido. Não tem, você teve 5, agora você está sozinha. O que a gente tem que entender é que o pecado, escute, o diabo
odeia o sexo, odeia. É por isso que ele vai perverter aquilo que Deus fez, que é lindo. O diabo odeia o casamento. E aí tem gente entrando no casamento como se o casamento fosse um remédio para a infelicidade. E não é. O infeliz solteiro vai ser infeliz casado e vai arruinar a vida daquele homem ou daquela mulher que se casou com ele com a infelicidade dela ou dele. Então a primeira coisa que você tem que entender, que para um espírito imundo habitar na vida de um ser humano, é necessário, diga, pecado. Agora tem um detalhe, às vezes a pessoa não sabe que o pecado é pecado. E tem outras vezes que a pessoa não reconhece que aprendeu errado dentro de casa. Nós aprendemos a pecar em casa. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, diz que eu e você fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais. Você aprendeu a ser estúpido com o teu pai. Você aprendeu a ser canguinha, mão de vaca, avarento, lazarento, miserável, língua suja, cheio de palavrão na boca, grosseiro, estúpido, crítica, nervosinha. Você aprendeu em casa. Nós aprendemos a pecar em casa. Deve haver uma desconexão com o pecado e uma reconexão com o amor do Pai e Filho. Quando o Antigo Testamento se encerra em Malaquias capítulo 4, verso 6, ele diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos, mas também dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida com a maldição. Quando o espírito imundo sai, diga espírito imundo, ele tem um lugar de habitar, diga um homem. Pastor, cuidado com esse sabonete aqui, sofreu um encantamento lá no terreiro. Cuidado com essas flores aqui. Essa camisa, pastor, fizeram um feitiço. Essa camisa aqui, pastor, fizeram um trabalho na Gameleira Branca, na Mata Virgem, na Cachoeira, na Encruzilhada. Querido, preste atenção. O espírito imundo, diga, é um espírito. Precisa de gente, precisa de ser humano. Ele entra na serpente, que é um bicho. Ele entra nos porcos, em Mateus capítulo 8, na manada de porcos, bicho. Mas para ele manifestar, ele precisa, diga, ser humano. Não tenha medo das coisas. O animismo ocultista quer dizer que tem poder no óleo. Gente, tem poder no óleo, gente? O poder está em Deus, gente. Como assim, gente? Não, porque eu quero o óleo consagrado. É a turma do óleo ungido. Querido, não tem poder no óleo, se na tua vida não tem poder. Tem jeito. Jesus vai dizer, recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. A unção, diga a unção. É como um óleo que ele é esfregado na tua cabeça, fica todo engordurado, não sai mais. Isaías 61:1 diz assim, o Espírito soberano do Senhor está sobre mim, ele, diga, me ungiu, para libertar cativos, pôr em liberdade os oprimidos, abrir as portas das prisões, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano do perdão. Toda libertação tem uma só chave. Olha, eu estou dando spoiler para você de tudo aqui, hein? Diga, toda libertação tem uma só chave. Chama-se perdão. Ou você vai ter que perdoar alguém que cometeu uma injustiça grave contra você. Um abandono. Te tratou como um lixo, tentou te matar, tentou te abortar, te roubou, te traiu, tomou teus filhos, tomou teu dinheiro. Ou você vai ter que perdoar, ou então você vai ter que se perdoar, porque quem fez tudo isso foi você. A chave da liberdade chama-se perdão. É por isso que Jesus veio para, diga, perdão de pecados. Atos capítulo 10, verso 38. Por favor, Atos 10, 38. A Bíblia diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Diga, Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder.
Diga, ungiu com o Espírito Santo e poder. O qual andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque o Senhor era por ele. Como Deus ungiu. A unção é uma capacitação que Deus dá para mim e para você, para fazer o sobrenatural. Ninguém vai conseguir colidir com as trevas sem o Espírito Santo de Deus. Se você bater de frente com um caminhão a 200 por hora, você vai ser atropelado. É por isso que a unção te dá algo que você não tem. É poder sobre o mal. Jesus, ele vai dizer, esses sinais, diga, sinais, seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, purificarão leprosos, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E a igreja hoje tem medo de colocar a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça do teu filho, da tua filha, do teu marido, do teu amigo. Pode botar. Bota aí. Olha lá, a igreja está com medo. Não, não é carinho não, meu irmão. Bota o mãozão na cabeça, junta o cabeção. Diga assim, em nome de Jesus, espírito ruim, sai! Aí, tem uma turma que foi envenenada, tadinho do cabelo. É que o pastor não tem cabelo? Já vê essa mão cheia de sebo, toda gordurosa, é unção. Tem uma turma que tem medo de colocar a mão na cabeça. Ih, pastor, imagina, não deixa ninguém colocar a mão na tua cabeça. Mentira. É uma mentira. Então quer dizer que o endemoniado, o feiticeiro, o impuro, o contaminado espiritual, vai botar a mão na minha cabeça e vai acontecer o quê, gente? Ele vai cair endemoniado. Querido, preste atenção. 1 João, capítulo 4, verso 4. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então para com esses medos bobos. É gente que acha, não, quando você orar, ora em silêncio. Porque senão o diabo vai roubar a tua oração. Quem já ouviu essa besta? Levanta a mão não, levanta a mão. Levanta a mão não, levanta a mão. Gente com medo do feitiço. E pastor, recantalás. Deus me revelou que fizeram uma macumba para você. Essa é a campeã. A pessoa não sabe libertar. A pessoa não tem uma estrutura espiritual para fazer guerra espiritual. Aí o que é mais fácil? Pegar o problema daquela pessoa que está em cativeiro, dentro da jaula, e jogar sobre ela. É botar peso sobre os ombros de quem já está desmaiado. Gente, vocês imaginam a quantidade de macumba que fizeram contra mim? Eu estou falando para vocês que eu sou casado com uma esposa que a mãe dela era chefe do terreiro. Me converti sozinho. Gente, ela fez todo tipo de feitiço contra mim. Nada pegava. Por quê? Eu sou bom, gente? Não, o pastor é bom. É isso, gente? Diga, o Espírito de Deus está aqui. Gente, é cada coisa que eu falei, você não fez isso? Fiz. E aí? Não deu nada. E ela chegava assim, não, dessa vez eu vou derrubar ele. Gente, você quem crê que a Bíblia é verdade? Passarão os céus e a terra. A palavra de Deus vai passar, gente? Nem um tio, nem uma vírgula da lei, hein? Vai cair sem que se cumpra. E Números 23, 23, sobre a vida do povo de Deus, não vale encantamento, não vale feitiçaria, não vale bruxaria. Pode fazer. Você imagina a quantidade, gente, de trabalho que fizeram para mim nessa área que eu estou há 30 anos. Ai, estou sentindo peso. Não sinto peso nenhum. Nada. Não sinto peso. Ai, pastor, você é retalhado? Não, nunca fui, não sei o que é isso. Retaliação? Retaliação? Da onde que esse povo tira isso? Não, roubaram meu carro, é verdade, Jesus falou. Não ajunteis tesouro na terra, os ladrões roubam. Pronto, roubaram o carro. Agora, a pessoa quer nomear toda a desgraça que acontece na vida dele como se fosse o diabo. Gente, não é. Aprenda isso. Quem leva a gente para o deserto não é o diabo, não, é Deus. É Deus que leva você para o deserto. Deus levou Elias para o deserto. Deus levou Abraão para o deserto. Deus levou Jacó para o deserto. Deus levou Moisés para o deserto. Deus levou Jesus para o deserto. João Batista era a voz que clama no deserto. Sabe quem te tira do deserto? O diabo.
E o diabo o tirou do deserto e levou ao pináculo do templo. O diabo o tirou do deserto e levou ao monte alto. Gente, a gente fica nomeando o mal como se o mal fosse algo apenas só pode vir da parte de Deus. Mas na verdade, Deus está ensinando a gente contigo, com tudo. Jesus vai falar nesse mesmo capítulo 12 sobre o sinal do profeta Jonas. Dá-nos um sinal, ele tinha acabado de expulsar um demônio do homem. Ele foi curado. Vocês querem um sinal? Geração má e perversa, não vai ter sinal. Não dou. Não dou nada, não tem mais sinal. Nem sinal, nem milagre. O único milagre que vocês vão ter é o milagre, é o sinal do profeta Jonas. Porque assim como ele foi engolido, né? Muita gente pensa que o livro do Jonas se resume a um grande peixe. Alguns pensam que é uma baleia, fica na cabeça da gente, né? Uma baleia. Um grande peixe que engoliu ele. Eu chamo de acessório submarino de Deus. Deus salva o cara porque ele ia morrer. Gente, vamos combinar? Ele está no meio do mar Mediterrâneo ali. Deus pega ele, salva ele, engole ele e vomita ele como... ele virou uma isca de grande peixe vomitada. Vomitou ele na praia. Gente, o que a gente precisa compreender é que o mentiroso continua mentindo. Estive numa igreja, aí chegou um moço todo tatuado, assim que nem a gente está aqui, só que era um treinamento para liderança, a igreja muito grande, e era um dia de semana, assim, de manhã, cedo, estava lotado. Aí chegou o moço e falou assim, Deus me mandou aqui, abriu a porta. Ele com óleo assim na mão, mandou você orar por mim. Eu falei, pode sentar em nome de Jesus. Deus não falou nada comigo. Senta. A pessoa que quer dar galão, chave de galão, gospel em cima de mim. Deus me disse, Deus me falou. Eu falei, Deus vai ter que falar comigo. Por que ele falou só contigo? Meu ouvido não está obturado, meu ouvido não está tapado. Deus fala comigo também, Deus. Aí depois nós fomos orar pelo moço, endemoniado. Tirou a roupa assim, uma fração de segundo, quando viu ele já estava nu. É por isso que libertação com homem tem que ter homem, libertação com mulher tem que ter mulher. Você não pode fazer sozinho. Jesus diz, vai de 2 em 2. Tu é macho de ir sozinho? É ruim, hein? Você começa quebrando os princípios. Você tem medo do diabo, mas não tem medo de quebrar o princípio. Acho tão engraçado isso. Fomos orar, manifestou, e daqui a pouco ele levantou da cadeira. Glória a Deus, estou livre. Em nome de Jesus, seu mentiroso. Senta esse corpo aqui. Senta. Parecia o Michael Jackson aqui andando de costas. Sentou, você está rindo porque não é contigo. Gente, a gente enfrenta cada manifestação que é feroz, gente. Feroz. Normalmente ligado à ausência de perdão, viu? Normalmente ligado ao ódio, normalmente ligado à amargura, muita. Ciúme também. Quando eu fui ver, em nome de Jesus, ele estava com uma tatuagem de caveira no braço, eu já sabia. Gangue, tinha acabado de sair da prisão, não precisa nem contar a história para mim. Eu já sei a história, depois de você faz milhares de atendimentos, o homem era o quê? Sangue inocente derramado, assassinato. Tinha lá, então você não pode é o quê? É desistir da batalha nem ser intimidado. Se o inimigo disser, você vai vir aqui para me expulsar? Você? Tem um espírito imundo, chama pomba gira, tem um nome específico, ela dedura os pecados de todo mundo. Aí você fez isso. A fulana fez isso. Aí você vai, ai pastor, que vergonha, que ele tenha vergonha não. Todo mundo aqui é pecador. Vou dar uma notícia para você e para toda a raça rubro-negra saber. Você é pecador. Todos pecaram. Eu pequei. Você pecou. Até a santa da pastora Ellen pecou. Todo mundo tem passado. E se um dia num confronto ele te acusar de qualquer coisa, para falar a verdade, esse mentiroso está falando a verdade, porque ele só fala a verdade para te destruir. Ele só fala a verdade para te acusar. Eu tenho uma experiência engraçada. A gente numa cidade do interior de São Paulo, a gente indo do aeroporto para a cidade, o pastor parou assim, tinha um montinho assim, como se fosse uma pirâmide de espiga de milho, mas assim, largado na estrada. Ele falou, opa! Aí ele parou, pegou o milho, botou no carro, falei, vamos embora. Eu nem liguei para aquilo, vamos embora. Aí quando chegou na hora de fazer libertação na igreja, o Espírito Imundo manifestou. O que ele falou? Você roubou o milho. Ele falou, verdade. Senhor, me perdoa porque eu roubei. Agora, em nome de Jesus, pega a tua lixeira e sai. Ó, demônio, não vazou.
Então o que ele quer fazer? Ele quer desautorizar você, ele quer dizer que você não tem poder. Existem castas que elas são resistentes. Jesus diz, Mateus capítulo 17, Marcos capítulo 9, tem castas que só saem com jejum e oração. Assunto para amanhã, tá bom? Amanhã eu vou tratar especificamente dessa fonte de poder, que é o jejum, tá bom? A humilhação do coração que atrai o poder de Deus para a sua vida, que atrai o favor de Deus para a tua guerra. Mas o que você precisa saber agora é que o espírito imundo, ele entra em gente, diga em gente. O espírito imundo, ele sai do homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Maria, me ajuda. Eu estou no capítulo 12, verso 44 de Mateus. É Maria o nome dela, né? Não é Maria? É irmã do Anthony? Maria? Maria Antônia. Mateus capítulo 12, verso 44, para a igreja entender. O espírito imundo, ele sai do homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso. Diga, não encontra. Tem muita gente que fala em guerra espiritual. Pastor, tem uma área de endemoniamento na minha cidade, é um bairro. Escute isso agora. Você vai juntar os caquinhos de alguns versículos e vai criar uma literatura. Eu já li livros, tomando sua cidade para Jesus, derrubando fortaleza na sua cidade. Vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia é verdade. Conhecereis a verdade vos libertar? Entrei numa casa uma vez, gente. Pastor, a casa é mal assombrada. Eu falei, eu quero ver. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. É mal assombrada, pastor, cai tudo. Essa eu quero ver. Eu entrei na casa, eu não invento nada. O que a Bíblia diz? É o que eu digo. Paz seja nessa casa. Não foi isso que Jesus mandou dizer? Se aquela família for da paz, a bênção vai ser sobre ele. Se não for, a bênção volta para mim, a gente não perde nada. Nada vai ser desperdiçado, nem uma gota. A paz seja nessa casa. É chegado o reino do céu. Quando eu falei isso entre as panelas, panela, começou a cair do armário. Eu falei, estou todo arrepiado, pastor. Fui entrando, guarda criança, aos livros do Harry Potter. Falei, muito bem. A casa é mal assombrada. Fui andando mais um pouco. Gente, que nem as paredes pretas aqui. Só que era uma boate. Umas luzes negras. Uns quartos assim, onde... O que é isso aqui? Não, serve de encontro, dá uma festinha aqui no final de semana. A turma vem para cá, tem troca de casais. Tá bom. Eu ando mais um pouco, vou entrar aí, tem um armário desses de enfermagem. O que é isso aqui? Vovó que faz aborto. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Os lugares, eles dão uma ideia para você que são endemoniados, mas eu já disse aqui o princípio. Espírito imundo precisa de quê, gente? De gente com sujeira. É por isso que a guerra espiritual não pode ser desassociada do discipulado. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, ele não encontra repouso. Espera aí, pastor. O endemoniado da cidade de Gádara, Mateus 8, Lucas 8, Marcos 5, disse, não nos mande para fora dessa cidade, não nos mande para fora dessa província. Está vendo? O lugar endemoniado. A igreja de Sardes está lá, pastor, aonde está o trono de Satanás. Em Mateus capítulo 10, o anjo do Senhor, diz para Daniel, o príncipe da Pérsia, aquele principado, me resistiu por 21 dias. Olha o que eu vou falar para você. O espírito imundo, ele dá a impressão que está num lugar, por quê? Porque aquele lugar celebra o pecado. É a primeira coisa. É o bairro dos traficantes. É o bairro da prostituição, das casas da luz vermelha. É o bairro da violência doméstica. É o bairro do suicídio. Por quê, gente? Porque o ser humano abriga pecado no coração. Onde não há pecado, você começa uma casa de paz, uma célula, você pode ser o lar mais tóxico, mais violento, o lar
mais destruidor. Você começa uma célula na tua casa. Fala assim, pastor, quero começar um negócio de célula na minha casa. Faz assim. As pessoas vão se convertendo, porque a palavra de Deus vai sendo compartilhada. A oração vai sendo realizada. A unção vem sobre as pessoas. O arrependimento muda a vida. Os demônios, aprenda isso. Os demônios odeiam a santidade. E quando você entrega a tua vida a Jesus, o teu coração, a tua vida é santificada pelo sangue do Cordeiro. Você está pensando que você vai ser esquecido? Não vai. Você está pensando que Deus perde controle? Não perde. Quando a Bíblia fala, Mateus 23, Mateus 24, Mateus 25, fala sobre o retorno de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Eu acho interessante que ele fala assim, eu vou separar para a direita e para a esquerda, como quem separa a ovelha dos cabritos, dos bodes. Ninguém vai ser esquecido. Eu falei para vocês aqui que vocês têm fama espiritual. E tem mesmo. Tem uma marca em você, o mundo espiritual vê, sabe, você não sabe. Não tem nada a ver com aparência. A gente se impressiona com a aparência, como ele fala bem, como ele prega bem, como ele canta bem, como ele ora bem, como ele é bonito, como ele é feio, como ele é gordo, como ele é magro, como ele é alto. Só isso engana ser humano, o mundo espiritual não. O profeta Samuel entra na casa de Jessé e se impressiona com o primogênito dele. E é ele. Deus falou para ele assim, unge o primogênito, unge o filho de Jessé. Vai lá na casa dele para ungir. Aí ele chega lá, é o cara. Quando ele vai ungir, Deus, opa, não é não. Ah, então não é esse. Quem é o 02? É esse. Quem é o 03? Não é? É esse. Aí Deus falou, não é nenhum desses. Ele é um homem que está acostumado a escutar, a discernir a voz de Deus, gente. Deus fala com ele quando ele é pequenininho, Samuel. Você imagina esse vozeirão? Samuel. Ele já acorda, né? Toma um susto e fala, opa, o Rivotril não funcionou. O discernimento dele falha. Mas o do mundo espiritual não falha, não. Quando chega Davizinho, a Bíblia chama de homem, moço ruivo e doce. Imagina um moço ruivo e doce, que já tinha brigado com o leão e com o urso. Que docilidade, pastor. Esse é o cara. Quando eu digo que o mundo espiritual te conhece, você pega Atos capítulo 19, diz assim a Bíblia, logo no início, há uma conversão dos 12 discípulos de João Batista, são batizados, são cheios do Espírito, falam em línguas, há um grande avivamento da cidade, aí vem os 7 filhos do sumo sacerdote para expulsar demônios em nome de Jesus, é quem Paulo prega. Atos capítulo 19. Os demônios falam assim, como é que é? Conheço Jesus, sei quem Paulo é, e vocês quem são? Gente, eles são humilhados, eles são feridos, eles são saindo da casa envergonhados. O mundo espiritual sabe que você é crente. O mundo espiritual sabe que você não é perfeito, sabe? O mundo espiritual conhece detalhes, calcanhar de Aquiles, para tentar fazer você desistir da tua jornada. Se Deus não entrega para mim as ferramentas que Ele entregou, a minha esposa estava até hoje fazendo o despacho na praia no dia 31. Até hoje. Se eu fico acovardado, o meu filho tinha morrido de câncer. Meu filho teve câncer, 1 ano. Se eu não aprendo a lutar, se eu não aprendo a vencer, se no meu coração não é gerado fé, querido, só tem um jeito de você ter fé, conhecendo a palavra de Deus. Não é ouvindo podcast. Não, gente, a fé é gerada pela palavra. O escudo da fé vai te proteger dos dardos inflamados do diabo, se você se misturar com a palavra de Deus. Quando você conhece a verdade, o diabo é derrotado. Ele não consegue te afetar, ele não consegue entrar em você. Você fica com medo dos lugares áridos, ele não fica lá. Ele vai voltar, eu não encontrei descanso. Mateus capítulo 12, verso 44. Ele não encontra descanso. Ele fala, retornarei à antiga casa. O inimigo, ele precisa de um corpo. E ele diz que nós somos a casa dele. É isso. Sabe quando o Espírito de Deus diz que nós somos a casa do Espírito? 1 Coríntios capítulo 6, vós sois templo do Espírito Santo.
Como é que você vai? Ah, pastor, foi só sexo. Que só sexo? Aquele que se deita com a prostituta, foi só sexo. Você faz uma só carne com ela. Você faz uma só alma. Você se casa. Ficam os teus pedaços espirituais largados, entregues em todo lugar. Só que o inimigo vai falar, não, isso é nada, bobagem. Segue a tua vida, vai buscar e ser feliz. O espírito imundo, ele vai reclamar. É comum você estar com uma pessoa que acabou de sair da vida do ocultismo, da bruxaria, da feitiçaria. E aí o espírito imundo manifesta e fala assim, aquele lá era meu. Ele reconhece. Ele anda por lugares áridos buscando repouso, não encontra, ele diz, voltarei à minha antiga casa de onde saiu. Ele tem as pessoas que são chamados de cavalo, falando meu cavalo, meu aparelho. Alguém já viu essa expressão, cavalo, aparelho, sangrador? Vocês sabem do que eu estou falando. A maioria daqui é crente, não está nem tanto. Ele é usado como uma ferramenta do diabo. Romanos capítulo 6. Não entregue os membros do seu corpo como armas para o diabo. Você está pensando o quê? Que quando manifesta, só tem manifestação típica? É a manifestação de Hollywood? Ah, pastor, tem lá o exorcismo, não é nada daquilo, nada. Aquilo lá é bobagem. Gente, o espírito imundo, quando ele manifesta com enfermidade. Ele manifesta em parte do corpo. Fui orar pela moça, o braço dela ficou durinho assim. Eu falei, mas o que é isso? Logo no início da minha jornada, hoje, eu falei, o que é isso? Eu orei de novo, o braço duro. Eu falei, orei. Amém. Eu fico buscando uma razão bíblica para aquilo. A única razão que eu encontro é quando o profeta novo visita lá o profeta velho. Você lembra? E aí o braço do rei fica duro. Ele profetiza contra o altar. Falei, Deus, o que tem uma rebelião aí? Aí no dia seguinte, 2 dias depois, fui atender a mão. Vou lá para o gabinete amanhã. Eu vou orar para Deus revelar para você. Onde foi que você se meteu? O que você fez com essa mão? Ela chegou, pastor, quando eu era pequena, minha avó, eu tinha uns 9 anos, eu ficava brincando de boneca, minha avó orou para mim, para eu psicografar. Tinha um espírito nela que psicografava. Então a pessoa, ela não está nem entendendo, o braço anda sozinho, é só o braço que fica endemoniado. Só o braço, estou brincando não, só o braço. Ela fica escrevendo como se fosse um espírito do passado, é um demônio enganador. É um espírito imundo enganador. Ela ficava lá escrevendo e ela ficava brincando de boneca. Gente, na hora que eu falei, espírito imundo, sai dessa mulher. Gente, aí o pau quebrou. Me lembra até, ele manifestou um Exu chamado Jezabel. Agora lembrei. Levantou e gritou assim, eu sou a rainha. Que quem manda sou eu. É um espírito que manifesta, toda vez que manifesta Exu, manifesta a pombagira, tá bom, gente? Espírito de morte caminha junto com o espírito de sensualidade. Sempre. Davi se envolveu com a vizinha do 104, não se envolveu? A morte chegou na casa dele ou não chegou? Chegou. A morte vem galopando. Ah, pastor, está no reboque. Saul ouviu uma canção. Qual foi a canção que ele ouviu no capítulo 18? Saul matou 1000, Davi é 10 vezes melhor. Saul é o goleiro, Davi é o Gabigol. Pronto, você entender. Ele que é o ídolo da torcida. Ah, vamos matar o Gabigol. O espírito de morte caminha junto com o espírito de sensualidade. Sansão, gente, pensa um homem narcisista. Não sei, eu fico olhando assim, ele está na galeria do Hora da Fé, então vou baixar minha bola aqui, mas ele não ligava para a mulher não, gente. Ele usando uma atrás da outra. Ele queria saber dele, do prazer dele, do poder dele. Até que ele beija a lona. Por quê? O espírito de morte também pega ele. Ele acaba se suicidando. Gente, a unção, quando ela não é usada com pureza, ela mata. 1 Samuel, capítulo 10, verso 1. O rei Saul foi ungido como rei. Ó, você está sendo ungido agora. Me dá aqui o óleo. Puf, ele abre, derrama na cabeça. Ó, você é o capitão da herança do Senhor. Você é o líder. Você agora é o rei de Israel. Ele vai bem, aí começa a se rebelar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí Deus falou assim, ó, o Senhor rasgou o reino da tua mão. Olha como é que essa questão, vamos ter um culto profético. Jovem, o jovem gosta dessa conversa de culto profético, ambiente profético. Gente, fala para mim aqui, qual é o ambiente profético na Bíblia? Qual é? É o pecado, gente. Deus só levanta profetas em Israel
quando tem pecado, por que você acha que Deus levantou Elias? O 01. Por quê? Porque o povo cocheava entre dois pensamentos. Por que Deus levanta Eliseu com a unção dobrada? Por quê, gente? Por que depois vem Abacuque, Jonas, Miqueias, Sofonias, Abaquias? Por quê? Por quê, gente? Porque o ambiente profético é um ambiente de pecado. Não é um ambiente de santidade. É um ambiente de desvio. Só que a gente fica colhendo um monte de música e ouvindo o que é gospel e se divorcia daquilo que é Bíblia. Então, eu vou falar para você. Você vai vencer quando você levar a palavra de Deus a sério. Eu pego esse mover que Deus está fazendo e leva a sério. Saul não levou a sério, Deus o rejeitou, Deus parou de falar com ele. Ungido, hein? Em capítulo 10, verso 10 de 1 Samuel diz assim: então, Saul profetizou entre os profetas, ele estava no maior xeremanai, em língua estranha, na misterolândia, falando mistério. Ele estava aleluiado. Sabe o que acontece com ele no final da vida dele? Ele se suicida. Tem muita gente que começa bem e termina mal. Olhe para mim. Guarda a santidade. Pecou, confessa, muda a tua vida. Deus te perdoa, começa de novo. Toda vez que a gente trata da questão da guerra espiritual, a gente tem que entender. O espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, ele busca repouso, ele não encontra, ele tenta voltar para te tentar nas mesmas áreas da sua fraqueza. O desejo, a idolatria do prazer. É por isso que quando você diz não ao pecado, por exemplo, o jejum, o que é o jejum, gente? Você não negocia com a tua carne o prazer. Não é só de comida, porque a comida, nem você sai da agora aqui, vai no Outback, vai nessas churrascarias do Rio. Eu comi uma vez aqui, o Vinícius me levou na tal da Rio Brasa. Gente, pô, aquilo tem que ter no céu. Você falava assim, qualquer carne que você falava vinha. Que isso? E aí quando você saboreia, você fala, eu quero mais. Você fica tão grande, tão gordo, você vai lá para o Dr. Nau, sabe? Quilos mortais. Aquilo ali é vício, gente. Eu quero esse, o que dá prazer? Cheirar cola? Bora cheirar cola. É cheirar uma carreira de pó? Vamos fazer. É sexo com um, sexo com dois, sexo com duas, sexo com anjo. Então o que o inimigo sabe? Ele conhece as nossas fraquezas para que você não jejue do pecado. Você tem que jejuar do pecado. Você tem que dizer, eu não. Você tem que pegar a idolatria do teu coração, derrubar os altares e falar assim, eu não. Haverá somente um Deus na minha vida e há somente um Deus que é o Senhor. Ele volta, aí encontra a casa, diga limpa, vazia e adornada. Por favor, Maria Antônia, Maria Antônio. Como é que é o nome dela? Tonha da Lua, lembra desse? Lembra? Tinha um cara assim, não, aquela moça, não, tem que ter um apelido melhor, gente. Não, a minha mãe é Maria, minha nora é Maria, minha neta é Maria. Maria, a partir de hoje é Maria. Enquanto eu estiver aqui, ô Maria. Maria é irmã do Antônio, não é isso? O Antônio que eu chamo de Gabigol, ele tem um cabelo colorido assim, né? Não é ele mesmo? Pronto, é ele mesmo. Gente, Jesus também botava apelido nos seus discípulos. Pô, tu não é Simão não, tu é Pedro, você, vem cá, João não, você é filho do trovão, vem cá, filho do trovão. Ele vivia botando apelidinho nos outros também, mas era carinhoso, tá? Se ela não gostar, a gente continua chamando ela de Tonha mesmo. Tá bem assim? Diz, voltarei para a casa de onde saí. Ela conhece o caminho, tem GPS. Tem Waze, não fica pensando assim, não, ele vai voltar. E chegando encontra a casa desocupada, quer dizer, Jesus está lá, gente. Vocês estão entendendo que o discipulado é importante? Eu não estou falando que você não pode expulsar demônio de uma pessoa que não tem Jesus. Eu estou dizendo que depois de você expulsar demônio, você tem que se esforçar para quê? Para discipular ela. Porque senão ela fica preparada para receber alguém. Aí o que acontece? Ele vem com 7 piores. Quando manifesta assim, são os 7 giramundos, 7 facadas, 7 flechadas,
7 encruzilhadas, 7 saias. Eu já sei o que aconteceu. Houve um primeiro processo de libertação e ele ficou incompleto. É uma vida que não foi purificada completamente. É uma vida que deu um primeiro passo para Jesus e rompeu e quebrou essa aliança. E falou assim, eu não quero mais. Então, quando uma pessoa, amanhã eu vou ensinar vocês, fala para você assim, ó, eu tenho uma fraqueza, por exemplo, suicida. O espírito de suicídio, ele vem com sangue. Creia nisso. Ele vem com sangue e rebelião. E ele fica atormentando a família, gente. Ele fica, é o que Isaías 8 fala sobre espíritos familiares. Por que um espírito é familiar, pastor? Porque a família celebra o mesmo pecado. As gerações, são as 4 gerações observáveis. Deus visita diga, iniquidade. Iniquidade é o pecado que na minha cabeça não é pecado. Então naquela família, aquilo não é pecado. Ele aprende assim, fala, não pastor, está falando bobagem. A Bíblia está falando bobagem. Então, o pai ensina para o filho ensina para o neto ensina para o bisneto. Lembra que as nossas gerações são observáveis. Eu visito a iniquidade dos pais, que se repete na vida dos filhos até a 3ª e a 4ª geração. São as gerações que você consegue observar. Meu pai me ensinou a fumar com 13 anos. Comecei a fumar com 13 anos. Assim, naquele tempo, gente, tinha um negócio. Tinha hoje, essa geração de hoje, é interessante como é que é confortável, né? Você chega lá, você liga o fogão, faz... Tac, 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 tuf. É o fogo, prometeu. O cara que roubou o fogo. Está ali. Naquele tempo tinha isso não, gente. Naquele tempo eu tinha que me virar para acender o cigarro para meu pai. Hoje todo mundo tem o quê, gente? O que tem? Controle remoto. Acho que um homem não consegue viver mais sem controle remoto na mão. Tem gente que nem sabe que antigamente televisão era de botão. Tinha lá na casa da minha avó uma televisão a válvula. Gente, era a televisão que tinha. Ela ligava, aparecia um pontinho branco assim, ó. Ela falava assim, tem que esquentar a válvula. Aí de repente aparecia assim na horizontal, eu dava um tapão, pá, aí ela... E pegava um canal só, Tupi ou Globo, né? Não tinha SBT, era um outro nome que dava. Aí, não basta ser pobre, você tem que ter aquela pirâmide com aquelas 2 antenas, que o teu irmão vai e coloca um bombril, até que chega o Natal. Aí alguém no Natal tem aquela brilhante ideia de pegar aquele negócio de metal que vai em volta da árvore de Natal, aí liga, né? Ou então pega clips, faz uma outra antena parabólica, grupo, não é isso disso? Aí o pai falava assim, muda de canal. Eu falei, tô cansado. Eu era o controle remoto dele. Tô cansado. Ele pegava a bota, pá, vai, eu, tá bom. Eu ia lá e fazia. A gente aprendeu tudo isso aonde? Em casa. Eu aprendi a pecar em casa. O pai diz, segura as cabritas que meus botes estão soltos. Só que quando uma geração se arrepende, se converte, querido, eu queria que você entendesse isso. Meus filhos nunca colocaram álcool na boca. Sabe por quê? Porque eu nunca coloquei. Os meus filhos nunca falaram palavrão. Sabe por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Sabe por que você fala palavrão? Ele é um desbocado, pode ter certeza. Ele não conhece a Bíblia. Não lê a Bíblia, não se importa com a Bíblia. A tua boca fala daquilo que está cheio aqui dentro. Você é um resmungão, é um reclamão, você é um crítico, você está cheio de ódio, você está ensinando os teus filhos no caminho da desgraça. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Como é que isso foi rompido? Gente, um dia eu li em Gálatas capítulo 5, os viciados não entram no reino de Deus. Eu falei, o quê? É isso mesmo. A Bíblia não vai... Não, eu estou com aquela moça, a rainha dos baixinhos, que diz, precisamos mudar a Bíblia. Olha para mim. A Bíblia agride o pecado. A Bíblia não passa a mão na cabeça da gente. Ela chama pecado de pecado. Não adianta você querer mudar. É um fundamento, é um princípio, é uma lei espiritual que não vai mudar. Você quer semear na carne? Aquele que planta vento, colhe o que, gente? Oséias capítulo 8, verso 7. Aquele que semeia na carne vai colher corrupção. Você quer semear no espírito? Gente, eu me converti. Em casa tinha um altar de ídolos. Gente, pensa, era tanta vela, que precisava acender a luz não, gente. Não precisava não. Eu ia,
com ela, arriar despacho na esquina, na praça, na praia. Eu ia. No dia que Jesus entrou na minha vida, ó a guerra espiritual aí. No dia que eu falei assim, eu não suporto mais. Naquele dia, algo virou a chave em mim. Você não pode ter medo de um ser que foi derrotado. Jesus não derrotou Satanás aqui, depois do louvor, depois da leitura da palavra, depois da dedicação de bens. Ele foi derrotado, há mais de 2000 anos na cruz, querido. Colossenses capítulo 2, verso 14 e verso 15. E tendo despojado principados e potestades, os humilhou e triunfou sobre eles. A cruz, gente, pensa um golpe. Não é que fez ele beijar a lona. Jogou Satanás para fora do campeonato. Deus colocou para você, sabe o que ele deixou para você? Diga autoridade. Autoridade ele deixou para você. Eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Nada, absolutamente nada vos fará desgraça. Nada vos atingirá. Obedeça a Deus. Tiago 4,7. Obedeça a Deus. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo e ele... Ai, pastor, o diabo está me perseguindo. Mentira. Não está não, querido. Ele odeia a santidade. Se você está vivendo sem a legitimidade de um casamento, case-se. Se você está fraudando na sua empresa, seja honesto. Se você está enganando o seu cônjuge com deslealdade, conserte a sua vida. Gente, eu joguei o cigarro fora. Sabe o que é isso, gente? Eu me lembro de eu jogando as garrafas. Eu nunca fui de beber, nunca tive. Sabe aquele negócio do filho pródigo? Que, eu quero voltar para o mundão para tomar um chopinho. Não tem nada disso. Nunca tive. Mas eu rompi com o pecado. Chega uma hora em que tua história tem que ser o que decidida entre você e Deus ou você e o pecado. Enquanto você tem o pecado, as moscas ficam em volta de você. Na hora que você diz assim, chega! O diabo se afasta de você. Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Ele diz assim, então o diabo o deixou. Isso depende de você e de mim. Tem pessoas, eu quero ensinar vocês amanhã, que não conseguem sair da jaula. Tratei de uma moça, gente, casada, com um filho. Está num dos meus livros. Eu sempre peço permissão às pessoas que batem à minha porta pedindo socorro. Posso pegar a tua história e contar, eu tiro, não vou botar nome nem lugar. Pode, pastor, se quiser, bota até meu telefone que eu dou testemunho. Era eu mesmo. Essa moça, ela, uma vez por mês, era mais ou menos isso, 2 meses, ela saía de casa, levava o cachorrinho, ela é casada, hein? Eu amo o meu marido, pastor. Essa moça ia, o primeiro homem que ela encontrava, ela tinha intimidade. Primeiro homem. O moço que cuida do carro, o moço que é zelador do prédio, o moço que trabalha no restaurante, o moço que está passando ela tinha intimidade. Ela, pastor, eu odeio isso. Eu vou traçar então a linha do tempo. Falei, quando foi a tua primeira relação de intimidade sexual? Não, foi com o meu marido, foi com o meu namorado. Eu falei, não foi não. Você sofreu algum tipo de abuso. Aí ela conta que o pai dela, a genitália feminina, ela tem terminações nervosas para produzir o quê? Prazer, orgasmo. E o pai molestava ela, mas desde a infância, e ela achava que aquilo era o quê? Carinho. Meu pai me ama. Era um segredinho dela com o papai. Ela se apaixonou pelo pai. O pai passou, quando ela é mais velha, a ter relação com ela. Ela se apaixonou pelo pai. Um dia o pai morreu. O que acontece quando você se divorcia?
O que acontece quando você está transando com alguém e você se separa? Eu era garoto e meu pai falava assim, fulano está na fossa. O que é fossa, gente? É um buraco. O sexo rompido cria luto. É luto, gente. O espírito de morte anda de mão dada com o espírito de sensualidade. Aquele luto nunca foi liberado. Aquela moça, gente, quando nós fomos fazer a renúncia pelo pecado e orar por ela, o espírito imundo estava ali, ó, infernizando a vida dela. Pensa uma moça que tinha uma vida linda com seu marido, com seus filhos, mas por dentro ela sofria derrotas espirituais. Você fala assim, não, pastor, essa mulher é sem vergonha. Olhe para mim, olhe para mim. Já aula espiritual, o diabo te joga lá dentro, engole a chave e vai embora. Se você não se levantar nessa guerra, se você não se posicionar nessa brecha para combater, entenda isso, você é a única esperança da sua casa. Ah, pastor, meu marido não vem comigo. Ana foi sozinha. Ana gera um filho, o marido dela é o cana, queria dar para ela bife na churrascaria. Eu te dou mais um bife. Ah, minha mulher não vai. A minha esposa também não ia. Eu ia para a igreja, ela ia para o terreiro. Hoje eu posso dizer, eu e a minha casa toda. Todo mundo, gente, todo mundo. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. A guerra espiritual não é para uma elite. Ai, eu sou da elite da guerra, da tropa de... Gente, joga isso fora. João, ele está com Jesus e fala o seguinte, vimos uns que não andam conosco e expulsaram demônios e nós os proibimos. Jesus diz, opa, negativo. Não faz isso não. Não há ninguém que faça o bem em meu nome e seja contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Você pode ter tido a vida, pior vida que você experimentou. Nasceu num lar horrível. Hoje, você está sendo levantado como guerreiro do Senhor. Diga, o nome de Jesus. O sangue do Cordeiro que me purificou dos pecados passados, do pecado presente e do pecado futuro. A unção do Espírito de Deus, diga, que habita em mim desde o dia que eu aceitei Jesus. Tudo isso é ferramenta junto com a palavra de Deus. Só para a gente encerrar. No dia que minha esposa se converteu, era um jantar. Eu outro dia fui pregar aqui em Niterói, na igreja do irmão Custódio. Ele era a liderança forte da Adonep. Quem lembra da Adonep? Alguém lembra da Adonep? Gente, era uma ferramenta, era um braço da igreja, fazia jantares, trazia testemunhos e levava as pessoas para Jesus e depois distribuía nas igrejas. Os rebanhos, dependendo do bairro que eu morava. A minha esposa, numa sexta-feira, que nem assim, ela levantou a mão e aceitou Jesus. Nem saiu do lugar. Você quer receber Jesus? Fique em pé. Aí minha esposa se levantou. Repete uma oração comigo. Gente, naquele dia, uma oração tão simples. Ela entregou a vida a Jesus. Porque se tu no teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e com a tua boca confessares, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas é com a boca que se confessa para a salvação. Ele falou, repete essa oração. Gente, vamos para cá, não aconteceu nada. No dia seguinte, a chefe do terreiro ligou para casa e perguntou, o que está acontecendo aí? Porque os guias, é assim que eles chamavam, os espíritos, não conseguem mais entrar na sua casa. Minha esposa falou assim, não vou entrar nunca mais, porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Não acredite em retaliação. Conserte a sua vida. Submeta a sua vida à autoridade de Jesus. Se misture com a palavra de Deus. O que eu tenho, Deus deu para mim. E o que você tem, Deus dá para você. Se fortaleça no Senhor.
ore com vontade. Não desista, não abandone a trincheira. As armas que Deus dá para mim e para você não são armas para você fazer striptease de armadura. Jogar o escudo para um lado, a espada do Espírito para o outro. São armas para manter as suas mãos erguidas na guerra. Você vai sair daqui como um guerreiro valente, uma guerreira valente do Senhor. Fique em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Esse fim de semana vai ser um fim de semana, eu creio nisso, vai mudar a sua vida. Você vai ouvir aqui da palavra de Deus, dos princípios eternos, verdade. Você fala assim, mas como eu não percebi isso antes? Não tenha medo do diabo, tenha medo do pecado. Não fique com medo das trevas, fique com medo de andar longe da luz. Em 1 João capítulo 1, verso 5, Deus é luz, diga luz. Nele não há treva nenhuma. Se andarmos na luz, como Cristo na luz está, temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus, diga, nos purifica. O sangue de Jesus é derramado, a sujeira é retirada, as moscas vão embora. Amém? Quem crê nisso? Quero ensinar você, levante suas mãos. Feche seus olhos agora. Vamos fazer uma oração de confissão aqui agora. E depois nós vamos fazer uma oração estabelecendo o trono do Rei, o trono de Jesus, o trono de Deus na sua vida e na sua casa. Diga assim, Senhor meu Deus e meu Pai. Isso tem que sair da sua boca, meu irmão. Tem que sair. Rompe com essa dificuldade. Não existe oração em silêncio na Bíblia. Não existe oração silenciosa. As orações são comunicadas no mundo espiritual. Você está falando com o teu pai que está no céu. Existe um endereço para essa oração. É o teu pai. Diga, Senhor meu Deus e meu Pai. Em nome do teu Filho Jesus. Eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Rei, o meu Deus. E eu quebro aqui todas as alianças passadas, todos os pactos passados são destruídos agora, no poder do sangue de Jesus. Eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As minhas gerações serão benditas. O fruto do meu ventre, o filho dos meus filhos e o neto dos meus netos jamais se apartarão do Senhor. E a minha família será reconhecida entre os povos como família bendita do Senhor para sempre. Eu, em nome de Jesus, coloco o sangue de Jesus sobre os umbrais e sobre as vergas laterais da minha vida, da minha família e da minha casa. E eu rejeito todo espírito imundo, espírito de morte, espírito de suicídio, espírito de enfermidade, de loucura, de depressão, de guerra, de falência. Em nome de Jesus, saia da minha vida, saia da minha casa, saia da minha história, para sempre, e não volte nunca mais. Em nome de Jesus, eu tomo sobre mim o capacete da salvação, as botas da prontidão do Evangelho da Paz, o cinturão da verdade, o peitoral da justiça, o escudo da fé. Eu apago todas as flechas inflamadas do inferno. Diga assim, eu seguro a palavra de Deus como uma espada, e eu declaro que todo mal não tem permissão para permanecer na minha vida. Toda enfermidade
que vem de geração em geração. Toda obra de feitiço, toda obra de magia está desfeita agora. Diga agora, em nome de Jesus, saia da minha vida. Eu me consagro ao Senhor. Eu me banho agora, debaixo de uma camada grossa do sangue de Jesus, o Cordeiro da Páscoa, que morreu pelos meus pecados. Meus pecados estão perdoados. E eu decido perdoar os meus agressores. Eu, em nome de Jesus, me purifico para a habitação do Espírito Santo de Deus. Diga: Espírito de Deus, entra no meu coração, entra na minha vida. Eu creio que a palavra de Deus é a verdade. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu começo uma nova jornada, estabelecendo um novo céu e uma nova terra para a minha vida, para a minha casa, em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio, todo poder, toda majestade, pelos séculos dos séculos. Diga amém. Diga amém. Diga amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Eu vou entregar para vocês tudo aquilo que der tempo de eu entregar. Amanhã nós vamos começar às 9. Não é tarde. Não é tarde. Você vai para casa, descanse. Não entre em rede social. Não vai buscar tua série no Netflix. Não vai buscar nada na televisão. Deixa Deus continuar falando com você. Deus vai continuar falando com você. Amanhã nós vamos recomeçar aqui pontualmente. Eu tenho um tempo para ministrar o coração de vocês. Venha preparado. Aquilo que você tiver que se desfazer, comece a desfazer agora. Tem pessoas que estão perto da sua vida que não querem que você se aproxime de Deus. Não quer. Ele está dando de ombro para Deus. Ele está ignorando o Senhor. Ele não tem temor do Senhor. Ou ele ama mais o pecado do que o Senhor. Essas pessoas vão se desconectar da sua vida. Algumas delas você ama de verdade. Alguma delas fez coisas boas para você. Não deixe que isso mantenha você afastado de Deus. A única dívida que nós temos é com Deus. A gente não deve nada para o diabo. Nem nunca deveu. Quando a gente pecou contra o Pai. O Pai enviou o Filho para morrer por mim e por você. Nossa dívida está paga. Amém, gente? Levanta a mão. Fala assim: até amanhã, pastor. Deus abençoe, pastora Ellen. Glória.